Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL, porque tivemos mais um domingo, olha, maravilhoso, que coisa sensacional, olha, que final de semana incrível, né? Algumas surpresas, algumas coisas que a gente já imaginava, outras decepções, muitas coisas pra gente comentar aqui nesse vídeo. É claro que o destaque vai ficar para os times de Nova York. Os Bills a gente esperava que fosse um timaço, estão entregando muito bem, mas Jets e Giants surpreendendo todo mundo, fazendo campanhas mais do que dignas, campanhas fenomenais. Quero saber a opinião de vocês, deixem aí o seu comentário. Curta esse vídeo aqui, compartilha o Toque Passa, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Final de semana também, ó, fiz um vídeo lá, um review de FIFA. Quem gosta de jogar FIFA, dá uma olhadinha lá no vídeo também, valorize aqui as nossas tentativas de ir para outros lados também aqui no canal. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Já passamos dos 80 inscritos, quando chegarmos em 100 vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte. Colabore para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Além do que, eu convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, uma loja sensacional. Aqui embaixo tem o link para você conhecer a loja. E se gostar de alguma camiseta, já tem lá um cupom de desconto. Você coloca o cupom de desconto e aí já ajuda também o Toque Passa de uma forma, mas principalmente ajuda você que vai ter, ó, camiseta muito bonita mesmo. Link aqui embaixo. Vamos nessa. Roda a vinheta. Ah, vocês sabem muito bem que eu começaria esse vídeo aqui ao som de New York, New York, com Frank Sinatra destruindo lá, mas aí o YouTube ia tirar meu vídeo do ar, eu ia ter problemas, então cantarole New York, New York, enquanto eu começo esse vídeo aqui, porque é claro que eu vou destacar essas três equipes, três vitórias do estado de Nova York, por mais que alguém venha falar, em Jersey, né, os Jets e os Giants jogam em Jersey, mas são times de Nova York. Buffalo é a terceira equipe, e o final de semana surpreendeu muita gente. Muita gente vai falar que não, eu entendo, tem muita gente que apostava, confiava ali, mas vamos entender que o normal, né, o entendimento normal é de que os Jets não iam vencer os Packers no Lambeau Field. Inclusive a história recente mostrava isso. A equipe dos Packers com o Matt LaFleur não perdia 2 partidas seguidas, perdeu fora de casa, perdeu em Nova York, aliás, em Londres, para os Giants, e agora perdeu para os Jets no Lambeau Field. A equipe dos Giants contra o Baltimore Ravens, um time que a gente confiava bastante, a gente acreditava bastante, e para mim, olha, cai muito no meu conceito a equipe dos Ravens, porque já não tem mais o benefício da dúvida. Ah, mas pode ter sido uma lesão. Ah, não, para mim é um time que não consegue finalizar, e a gente vai comentar isso aqui. E tivemos também a vitória dos Bills contra o Kansas City Chiefs, né? Aquele jogo que é interessante aqui, por toda a simbologia, é um dos novos clássicos da NFL, aquela rivalidade antiga que você tinha de Peyton Manning com Tom Brady, o Brady com Rodgers, o Brees com Rodgers. Cara, agora é Mahomes e Josh Allen, e eles entregaram muito mesmo, tá? Torcedor dos Giants, dos Jets deve estar com um sorrisão de ponta a ponta no rosto, e os Bills também conseguiram lá sua vingança, que não vale vaga na final da AFC, não vale vaga no Super Bowl, mas pode ser muito importante lá na frente. Final de semana ainda teve também outras coisas, né? Os Falcons bateram os 49ers, a NFC Oeste tá uma confusão completa, aliás, não só a NFC Oeste, como a NFC Sul também, né? Porque a equipe dos Buccaneers perdeu em casa, perdeu para a equipe dos Steelers, aliás, fora de casa, jogando em Pittsburgh. Tem time se afundando, né? Os Packers, os Bucks são exemplos de times que estão aí ladeira abaixo. E temos apenas um time invicto, que é a equipe do Philadelphia Eagles. Então a gente vai falar de tudo isso aqui e muito mais, porque, final de semana foi sensacional. Vou começar com um jogo que tinha maior expectativa, que era o jogo entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, o jogo lá em Kansas City, mais uma vez lá, né? Como eu disse, não valia vaga na final da AFC, não valia vaga no Super Bowl, mas era um jogo emblemático, né? A equipe dos Bills queria dar essa resposta e sabia da importância de vencer esse jogo, pensando nos playoffs, em tirar esse jogo do Arrowhead, né, e levar lá para o Highmark Stadium, lá em Buffalo, quando chegar na pós-temporada. Porque não estão bobeando contra adversários fracos, estão atropelando como fizeram com os Steelers na semana passada, e ganham o diferencial, o desafio, o confronto direto, tendo uma vantagenzinha para ter a melhor campanha, quem sabe, dentro da AFC e conseguir decidir sempre em casa ao lado de sua torcida. A gente vai começar a falar desse jogo porque ele não entregou aquele caminhão, aquela centena de pontos que a gente imaginava, mas ele foi um jogo espetacular, sensacional. Quem gosta de ataque e quem gosta de defesa saiu satisfeito, né? É incrível a gente poder falar que
todos os setores parecem ter funcionado muito bem e foi decidido nos detalhes, como era imaginado que seria, né? Olhando para os números dos quarterbacks para começar aqui, ó, o Josh Allen foi 27 de 40, 329 jardas, 3 passos para touchdown. Preste atenção, 27 de 40. Por quê? Porque o Mahomes foi 25 de 40. Ele teve 338 jardas, um pouquinho mais ali do que o Josh Allen, 2 passos para touchdown. E esses 2 passes que ele não completou, de diferença, que o Allen completou, o Mahomes teve de interceptações, e isso pode ter sido o grande diferencial do jogo, né? O Mahomes foi interceptado 2 vezes, a primeira ali no primeiro tempo ainda, na primeira campanha ofensiva da equipe dos Chiefs, vindo de um fumble dos Bills, né? Pareceu, vão aproveitar o erro dos caras e vão aproveitar. Dentro da end zone foi interceptado pelo Kyle Allen, grande jogada do Allen ainda, entrando na frente ali, conseguindo fazer interceptação, e depois lá no final do jogo, né? Na hora de selar, de quem sabe fazer aquela campanha, porque os Bills conseguem abrir uma vantagem, 4 pontos, mas deixou 1 minuto no relógio. Isso é muito tempo para o Mahomes, que já tinha feito um absurdo no finalzinho do primeiro tempo, né? Que estava perdendo por 10-7 e ele tinha 12 segundos no relógio. Consegue fazer campanha para deixar em situação do Butker acertar também, né, fora de série, né, um field goal de 62 jardas. Mas aí no finalzinho do jogo, 1 minuto e pouco, bom, agora é a hora do Mahomes brilhar, e quem brilhou foi a defesa da equipe dos Bills, o Tyron Johnson, saltando ali para fazer a interceptação e selando essa vitória da equipe de Buffalo. O Josh Allen, cara, ele foi pressionado, por isso que eu falei, né, que todos os setores agiram muito bem, porque o Josh Allen foi pressionado, a blitz parecia a solução para os Chiefs, teve até um momento ali que o Josh Allen errou 7 passes que tentou sob blitz, só que ele jogou em nível de MVP, então ele conseguiu fazer ajustes, conseguiu mudar essa pressão, conseguiu passes para touchdown em pressões como blitz, e cara, o que falar daquela corrida no finalzinho do jogo, né? 2-minute warning, time perdendo, ele corre, o atleticismo dele é absurdo, né? Ele dá um salto sobre o defensor, conquista 16 jardas, deixa o time em condições de comandar aquela campanha que terminaria no touchdown, joga a pressão para o outro time. Então, você via o Josh Allen muito concentrado a partida inteira. Quando ele anota o touchdown e depois vem o Mahomes e faz o touchdown também, você fala assim, pô, o cara mostra o foco na cara dele, assim, fala, não tem um minuto de paz, né? Vou ter que ir lá de novo. E ele vai lá de novo e entrega muito bem. Então foi uma vitória categórica da equipe dos Bills. O Mahomes também fez magia, né? O Juju terminou o jogo ali com 113 jardas e um touchdown. O Travis Kelce teve 108 jardas. Então você vê os recebedores, 2 recebedores passando das 100 jardas recebidas, mas as interceptações foram um diferencial, isso sem sombra de dúvida, né? Os Chiefs ainda lideram a AFC Oeste, mas hoje podem ter a companhia da equipe dos Chargers, que joga em casa contra o Denver Broncos, fechando aí o Monday Night Football, então pode dar uma embolada maior dentro dessa divisão também, mas pô, e os Bills estão lá, grandões, melhor time da AFC, sem sombra de dúvidas, para mim, o mais completo time da NFL, eu sigo com essa sensação, quero saber a opinião de vocês. Vamos lá agora, vamos seguir para Nova York, seguindo azul ainda, né? Vamos falar aqui do New York Giants, que venceu a equipe do Baltimore Ravens por 24-20 e já pode entregar o prêmio de treinador da temporada para o Brian Daboll, né? Acho que restam poucas dúvidas de que ele é o melhor treinador, como mudou esse Giants 5-1. Cara, a primeira vez que isso acontece desde 2009, e foi mais uma vitória que você vê que sai ali do banco, né? Um time que teve paciência, teve disciplina para conseguir sair com o resultado em um jogo que era mais uma vez, os Giants eram azarões e o placar ficava apertado. A equipe dos Ravens chegou um momento que tinha uma vantagem, chegou no último quarto com uma vantagem de 20-10, né? Você olhar os números são sensacionais, né? É muito louco você olhar para os números. Até separei aqui, ó. Foram 406 jardas para a equipe do Baltimore Ravens contra 238 dos Giants. O primeiro tempo, os Ravens tiveram 256 jardas no seu ataque contra 90 da equipe dos Giants. Então é um time que você via ali uma superioridade da equipe do Baltimore Ravens, mas a defesinha fazendo aquele trabalhinho certinho, justinho, não deixando o jogo abrir demais. Grande vantagem? 20-10, mas tá aqui, ó. É plausível imaginar que ainda vai ter esse contato. Quarto período, tudo bem, mas calma que a gente vai fazer um trabalho muito bom. 211 jardas corridas para os Ravens, caras não encontraram
solução para o Kenyan Drake. Drake correu demais, foram 10 carregadas, 119 jardas. Então foi um jogo que você olha os números e fala assim, cara, os Ravens venceram, não tem como eles não terem vencido, né? Mas mostra a situação do time bem treinado. Por quê? A equipe de Baltimore cometeu 10 faltas contra 3 dos Giants. E a questão dos turnovers. A equipe dos Giants teve um turnover. Finalzinho do primeiro tempo, o fumble lá do Daniel Jones, não mudou nada, porque era o final, acabou o relógio ali, vamos embora. Não mudou absolutamente nada no jogo. Já a equipe do Baltimore Ravens teve turnovers no momento que não pode, né? O principal momento que não pode, que é o final do jogo, na hora de decidir ali nos últimos 4 minutos da partida. O Lamar Jackson cometeu os 2 turnovers, uma interceptação para uma defesa dos Giants que não tinha conseguido nenhuma interceptação na temporada, tem a sua primeira interceptação nesse grande momento, e para fechar a vitória ali, para selar a vitória da equipe dos Giants, o Kayvon Thibodeau conseguindo o primeiro sack, sendo um strip sack, forçando o fumble para cima do Lamar Jackson. É uma tarde um pouco para esquecer ali do Lamar, né? Acho que se ele tá esperando, não seja esse jogo que vai decidir o futuro da vida dele ali, a questão de salário, o próximo contrato dele, porque, né? Os números deles não são ruins, aqui ó, 17 de 32, 210 jardas, um passo para touchdown, mas falhou na hora que mais precisavam dele, na hora decisiva, e mais uma vez a equipe do Baltimore Ravens não consegue fechar seus jogos. É incrível, é impressionante, e isso daí eu acho que joga muito, muito contra mesmo essa equipe do Harbaugh, né? Eu perco a confiança, eu não consigo mais confiar na equipe do Baltimore Ravens e achar que esse time vai chegar longe. Não chega, desse jeito não tem como, né? Flertou em entregar até lá contra os Patriots, né? Acho que perdeu 3 jogos dessa forma e flertou em outras partidas também. É uma equipe que não consegue matar suas partidas e por isso deve sofrer aqui até o fim da temporada. Já a equipe dos Giants, 5-1, seria seed 5 nesse momento, né? O quinto melhor time hoje, se fosse começar os playoffs, ele seria ali a posição número 5, a primeira possível, porque eles estão na divisão que tem os Eagles com 6-0, né? E tem que respeitar sim, cara, não é por acaso não dá para mais apontar como um acaso. É uma questão, claro, de aproveitar o momento, porque na semana 2 os Giants sofreram contra o Carolina Panthers, poderiam ter perdido o jogo ali, né? Poderiam ter perdido o jogo na semana 1 contra os Titans, mas embalaram, pegaram esse momento, não se abateram quando perderam para a equipe dos Cowboys, que tinham chance de ter vencido também, então podia ser um time que tivesse 6-0 nesse momento. Souberam aproveitar cada uma dessas situações e agora sentiram o gostinho, né, aquele gostinho da vitória e abraçaram isso aqui. Muito legal você ver toda essa motivação, todo esse a forma, essa reação da equipe dos Giants. Então, de parabéns, semana que vem quero ver também mais uma vez, porque eles vão ser favoritos pela primeira vez, né? Jogam fora de casa, mas contra os Jaguars. Os Jaguars não evoluíram como a gente imaginava que eles iam evoluir nessa temporada. Então, pela primeira vez, os Giants vão como favoritos. Aí eu quero ver como é que eles vão se comportar, mas, ó, trabalho excelente do Debo e eu confio demais. Confio muito mesmo aqui, já queimei minha língua demais com os Giants. Tô fechado com o G-Man no Big Blue aí, que tá muito bem. Assim como o outro time de Nova York, quem poderia dizer, cara, os Jets, né? Aquela história de os humilhados serão exaltados, e tá aí o New York Jets mostrando um trabalho excepcional. Um time muito bem, pela primeira vez 4-2 desde 2010, a última vez que o time foi para os playoffs, quando tinha Mark Sanchez e o Rex Ryan ainda dentro do seu elenco, dentro do seu treinador, era o Rex Ryan. E, cara, arrebentaram, foram até Green Bay e arrebentaram o Green Bay Packers no Lambeau Field, com direito a Lambeau Leap dos Jets, né? O Breece Hall destruiu no jogo, Sauce Gardner muito bem também, o Quinn Williams, que partidaça da equipe dos Jets. Eu fiz esse jogo na ESPN ao lado do Renan Couto e o primeiro tempo foi digno de um Thursday Night Football. Tava ruim demais, ruim, muito, muito. Ruim era pouco, né? Tava doloroso fazer o jogo, a gente não tinha mais o que falar. Sabe, porque nada era bom. A gente gosta às vezes de comentar uma jogada, mas nada era interessante de se comentar. Não era que não era um jogo defensivo mais uma vez, as defesas estão prevalecendo. Não, elas não tinham desafio. Os ataques eram horríveis, horripilantes, mas no segundo tempo as coisas melhoraram, principalmente para o lado de Nova York. Para mim, o Zach Wilson segue sendo o ponto fraco. Basta você olhar os números dele aqui. Ele foi 10 de 18, 110 jardas, e é isso, né? Foi sacado 2 vezes, mas não cometeu turnovers. E aí eu tenho que dar parabéns para o Mike LaFleur, o coordenador ofensivo do time. Também, lógico, o Robert Saleh faz um grande trabalho, mas eles sabem que as limitações desse ataque.
eu tenho um running back que é excepcional, que é o Breece Hall. O Breece Hall correu 20 vezes para 116 jardas e um touchdown. A impressão era de que quando o Breece Hall pegava na bola, ele conseguiria correr o quanto ele quisesse, ele conseguiria fazer aquilo lá. Muito inteligente, não é só velocidade, não é só força, ele para, ele olha, ele vira para um lado, vira para o outro, ele consegue achar um caminho. Excelente pique da equipe dos Jets no draft, segunda rodada ali, ó, foi muito bem. O Zach Wilson é um problema, eu até brinquei algumas vezes, o pessoal ficou bravo comigo, porque tinha umas jogadas que ele tentava emular um Pat Mahomes, né? Mas era o Mahomes da Wish, porque ele saía correndo para o lado, estendia a jogada e aí dava um passe de Zach Wilson, quase sendo interceptado. Aí corria para o outro lado aqui e fazia um passe de lado, quase sendo interceptado, no meio ali do Alexander, que poderia ter ficado com a bola. Aí, no segundo tempo, começa o segundo tempo e ele vai lá e dá aquele jogadinha da bola que assim, cai no chão para ninguém, né? Então você via ali que ele tinha, eu sei, eu já vi fazerem isso aqui, eu vou fazer igual, mas ele não tinha aquela qualidade para fazer isso. Mas a equipe dos Jets não precisou porque tem o Breece Hall muito bem mesmo. A equipe dos Packers não conseguiu encontrar respostas para esse jogo corrido, encaixou direitinho. O Zach Wilson, como eu disse, não cometeu erros, tá ótimo ali. E a defesa, né, cara? A defesa é sensacional. Pô, o Sauce Gardner tem uma cobertura que é excelente, muito boa mesmo, né? Ele cometeu ali um pass interference, mas no geral é difícil você vencer o Sauce Gardner. Bela pick também, a primeira escolha da equipe dos Jets nesse último draft. E o Kenny Williams, que fez um jogaço, né? Ele teve 2 sacks, inúmeras pressões, não tinha sossego. A linha ofensiva, a linha defensiva, aliás, da equipe dos Jets, pressionou o Aaron Rodgers o tempo inteirinho. E tem outra vantagem, né? Um time de especialistas que foi sensacional. Tiveram aí um field goal bloqueado, né, da equipe dos Packers e ainda anotaram um touchdown bloqueando um punch. Muito bem mesmo. Excelente o trabalho dos Jets, estão lá, poderiam ter dividido a liderança, se os Chiefs tivessem vencido, estariam dividindo a liderança da divisão com a equipe dos Bills, mas de qualquer forma é um trabalho, você vai ver no resultado, né? Trabalho de draft, buscando jogadores, indo lá buscar, conseguindo ali um outro reforço interessante, como o Zoma, o tight end, um time que vai se encaixando, ainda precisa resolver a situação de quarterback, né? Você não pode esperar que o Zach Wilson vença a partida para você, mas é uma campanha excepcional com 4-2. E do lado dos Packers, a coletiva do Aaron Rodgers deixou bem claro que tem muita coisa para ser resolvida, né? O Rodgers falou que é preciso simplificar tudo no ataque. E é difícil você ouvir isso de um cara que é back-to-back MVP, de um time que vem de campanhas com 13 vitórias nos últimos anos, e nada funciona bem, né? Esse é o ponto. Você olha o Aaron Rodgers aqui, ele foi 26 de 41, 246 jardas, um passe para touchdown, mas as coisas não, o time não é ruim de ver. É ruim de ver. Eu vi o desespero ali nas mensagens do torcedor dos Packers, porque você vai vendo que nada encaixa. Os números podem mostrar uma coisa, mas a realidade é completamente outra. Ainda perdeu o Randall Cobb, né? Saiu com um entorse no tornozelo, ele deve ficar fora algumas semanas. O Tonyan acabou sendo o principal recebedor com 10 recepções, 90 jardas. O Lazard teve as principais recepções, digamos assim, né? Ele foi 4 recepções, 76 jardas e um touchdown. As jogadas mais bonitas saíram em passes em profundidade para o Lazard, mas não encaixa, né? O Dobbs é uma dúvida ainda. Teve fumble na passagem da bola para a corrida, fumble do Aaron Rodgers. Não sei se ele quis desistir, se não agarrou direito a bola. Cara, foi feio de ver, o Rodgers sempre reclamando da questão do dedão da mão direita, mas se jogou, para mim, eu vou questionar o que ele fez em campo, né? De qualquer forma, foi um time muito abaixo da crítica. Como eu disse, primeira vez que o time do Matt LaFleur perde 2 partidas consecutivas, perdeu semana passada em Londres para a equipe dos Giants, perde agora para os Jets, campanha 3-3, olhando uma equipe dos Vikings, que teoricamente estavam em reconstrução, com mudança de treinador, abrindo 5-1. Então tem que abrir o olho, tem que acender um alerta muito forte lá no Lambeau Field, porque a situação vai ficando complicada e pode ser um dos cenários piores ainda do que qualquer um poderia imaginar. Assim como tem alerta ligado também lá no Raymond James Stadium, falei aqui, né? Os Buccaneers conseguiram perder para os Steelers. Os Steelers começaram com o Kenny Pickett de quarterback. Pickett saiu machucado, saiu com concussão. Entrou o Trubisky, que foi bem pra caramba. O Trubisky terminou aqui com 9 de 12, 144 jardas, um passe para touchdown. Uma vitória por 20-18, em que
nada funcionava também para a equipe dos Buccaneers, né? Teve ali até quarterback sneak com o Brady não funciona. O Brady uma hora vai para a lateral, ficou rodando essa imagem aqui, dá uma bronca em todo mundo, né? O Brady foi 25 de 40, 243 jardas, um passe para touchdown, mas sabe que você percebe que nada tá encaixando, as coisas não resolvem, não consegue em terceira descida, quarta descida é um problema. Tudo começa a cair. Eu imagino que o Brady deve estar pensando assim, cara, eu saí da aposentadoria, eu posso ter terminado meu caso, não sei se é esse o caso, né? Se era ou eu o futebol que a Gisele meteu, mas se foi isso, meus parabéns, você escolheu muito mal, porque o time dá sinais de estar olha, numa queda absurda no nível da queda da equipe do Green Bay Packers e difícil de olhar uma solução, porque volta de lesão, o Godwin volta de lesão, mas não é só isso que muda. Então, você tem bons recebedores, a linha tem problemas ainda, a linha ofensiva, mas não é só isso. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas o time não está encaixando. Pode ser comando? Será que o problema é o Todd Bowles? O Arians conseguia resolver melhor? Não sei, mas olha, se ele voltei da aposentadoria para isso, é a frase do Tom Brady. Incrivelmente, a gente chega nessa semana 6 tendo basicamente todos os jogos, né, para comentar. Isso é interessante a gente destacar, porque, é claro, amanhã eu vou voltar para falar mais de outras partidas, mas é porque a gente tinha alguns times que a gente tinha expectativa e não estão rendendo. A gente tem que falar que esses times não estão rendendo. E, por outro lado, tem outros times que a gente esperava muito pouco e estão indo muito bem. Caso dos Jets, caso dos Giants. Então, por isso a gente acaba fazendo vídeos maiores, porque tem muita coisa para falar. Quem poderia dizer, por exemplo, que os Patriots com Bailey Zappe ia conseguir engatar mais uma vitória e conseguir jogar muito bem contra a equipe do Cleveland Browns? Olha o Mariota e a defesa dos Falcons aí atropelando a equipe do San Francisco 49ers. 49ers também sofrendo com lesões, mas tendo uma queda ali, deixando tudo embolado a divisão mais uma vez. Os Seahawks passando por cima do Arizona Cardinals, e aqui a surpresa não é o Arizona Cardinals, que eu já estava pronto para saber que ia ser um time decepcionante, né? Não sei, para decepcionar você tem que fazer alguma coisa, e os Cardinals para mim nunca prometeram nada. Mas, cara, você tem agora a defesa do Seahawks jogando bem, né? E levando o Geno Smith. O Geno Smith não teve uma tarde inspirada, mas ele foi carregado pela defesa ali, não comprometeu o Geno Smith, muito importante destacar, ao contrário do Murray, né? Que, né, perdeu ali, e o Geno Smith é bem mais barato que o Kyle Murray. Mas está sendo uma temporada que está sendo espetacular, mas de uma forma diferente do que a gente imaginava. A gente imaginava esses grandes times, o all-in, detonando, passeando, mas está mostrando muito mais uma questão de trabalho, de treinador, de banco de reservas fazendo a diferença. Para não me alongar tanto mais, aqui eu tenho que passar pela vitória do Philadelphia Eagles, um grande resultado para um time que tem um enorme potencial para seguir invicto. Eu estava olhando aqui a tabela da equipe dos Eagles, né? Agora eles têm bye nessa semana aqui, descanso com 6-0. Tem Pittsburgh Steelers na sequência, saem para enfrentar o Houston Texans, recebem o Commanders, saem para enfrentar os Colts, recebem os Packers, recebem os Titans, tem o Giants, Bears, Dallas, Saints e Nova York de novo aí para fechar. Então é um time que a gente sabe, parece que vai depender muito mais deles se eles continuarem ligados na partida. E esse tem sido um problema da equipe dos Eagles. Tem que deixar bem claro, né? É um time que dá umas desligadas, principalmente no segundo tempo. A média de pontos do time no primeiro tempo é de 21 pontos por jogo. No segundo tempo, cai para 5,8. Precisa dar uma acordada. Me parece que, não sei se senta na vantagem, se acha que já acabou, se está confortável, ou então se falta essa concentração, mas de fato precisa manter ligado. Vou destacar que nessa vitória contra os Cowboys, tem que deixar muito importante aqui que o Jalen Hurts apareceu na hora certa. Eles fazem uma campanha excepcional. A equipe dos Cowboys perdia ali, consegue um touchdown, traz a diferença para apenas 3 pontos, num 20-17. E aí, nesse momento, o ataque dos Eagles fala assim: não, peraí, a gente vai resolver essa parada. Mais de 7 minutos de campanha, termina com o passe do Hurts para touchdown lá com o Devonta Smith. E é uma vantagem, e é uma campanha importante, porque além de aumentar a vantagem no placar, deixar em 2 posses de bola mais uma vez, ela tira o ritmo da equipe dos Cowboys. Não deixa os Cowboys crescerem, não deixa eles embalarem ali para buscar alguma virada, né? E aí termina a campanha seguinte, o Cooper Rush é interceptado pela 3ª vez, né? A gente volta a discutir essa questão do Cooper Rush. Muita gente se empolgou aqui que o Cooper Rush ia colocar o Dak Prescott no banco, que ele ia ser o quarterback.
Eu falava, muita calma nessa hora, que o Cooper Rush está contando ali com um efeito surpresa, ninguém sabe muito bem o que imaginar. Bons treinadores vão analisar o que o Cooper Rush faz e vão conseguir, né, inutilizá-lo ali. Foi basicamente o que aconteceu. Primeiro tempo horrível do Cooper Rush, né, muito mal mesmo. Teve 2 interceptações, não conseguiu fazer absolutamente nada. Eu não acho que seja um motivo para desespero essa derrota aí dos Cowboys, né? 4-2 é melhor do que eles poderiam supor depois de perder o Dak Prescott na primeira semana. Então consegue um bom placar. O Dak vai voltar. Acho que o Dak volta até com a posição de quarterback titular, porque ele é diferente, ele sente menos partidas, né? Como o Cooper Rush parece ter sentido, ele consegue fazer uns ajustes ou outros, mas eu não acho que é motivo de desespero, tá? Terceiro, agora caiu, os Giants passaram. Não acho que está fora do que era previsto. Aliás, acredito que esteja melhor do que o previsto para essa equipe do Dallas Cowboys. E agora os Eagles, cara, bem, né? Bem demais aqui. O Hurts não teve aquela partida de números espetaculares, mas ele foi 15 de 25, 155 jardas, 2 passos para touchdown. Um cara extremamente, né, producente na hora que você precisa, efetivo, o cara, né? E essa campanha para mim é exemplar. A gente vai discutir bastante, mas os Eagles bateram em bêbado, venceram os Commanders, venceram os Lions, o Jacksonville, os Cardinals, o Dallas, que era o melhor time, teve o Minnesota Vikings, venceu também, os Vikings estão aí 5-1, né? Eu não sei mais te dizer, né? Você quer dizer que os adversários eram fracos, mas será que não são os Eagles que transformam os adversários em fracos? Essa passa essa impressão, que eles jogam de acordo com o adversário. Sofreram um pouquinho contra o Jacksonville Jaguars, foram surpreendidos, saíram perdendo por 14-0, fizeram os ajustes e conseguiram sair com a vitória. Contra os Cardinals tinha uma vantagem, mas permitiram que os Cardinals chegassem perto. Sim, mas, né, contou mais com sorte do que com juízo, pela besteira ali do Amendola chutando o field goal errado, mas me parece que eles jogam de acordo com o desafio. Vão pro bye, tem coisas para resolver, mas eu acho que é um time que dá bem arrumadinho. A situação é essa. Tem um bom trabalho do treinador, o Sirianni está fazendo um belo trabalho, tem um bom grupo de recebedores, tem uma defesa muito forte. Tenho dúvidas ainda, mas o Hurts está me entregando muito bem. Eu não vou cravar que esse cara é o futuro da franquia ainda, mas está entregando muito bem, não tenho o que criticar dele e parece um time muito bem arrumado, com um calendário que também colabora bastante, mas não dá para diminuir nada o que foi feito pela equipe dos Eagles até esse momento, assim como não dá para diminuir o que fizeram os Giants, o que fizeram os Jets, o que faz a equipe do Buffalo Bills. Muito bem, para mim, final de semana espetacular e a temporada tá bonita. Como eu disse, diferente, tá? Te imaginava um outro cenário, mas não dá para dizer, caiu a qualidade, não é isso não. É que outros times estão conseguindo encontrar maneiras de vencer um poderio financeiro, um bom trabalho de off-season. Buscou astro aqui, eu resolvo com outro cara. Qualquer cara aqui vai resolver muito bem. Isso aí é bom trabalho de treinador. Claro, quando você tem um elenco fica mais fácil, como é o caso dos 2 melhores times hoje da NFL. O melhor time da AFC, o Buffalo Bills, que tem um elenco sensacional, e a defesa muito forte, o ataque muito forte, e também a equipe dos Eagles, o melhor time da NFC, que tem sim um grande elenco, muito forte e um bom trabalho no banco de reservas. É isso, pessoal. A gente volta nessa terça-feira. Lembrando que você deixa aqui os seus comentários, as suas dúvidas, perguntas, o que você quiser comentar na quarta-feira para aquele vídeo especial. Amanhã a gente volta para falar mais. Amanhã tem live também, então tem muito espaço para a gente conversar muito do que está rolando essa temporada, porque de fato tem muita coisa para a gente conversar. Aquele abraço!